Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Das duas alianças. Vamos fazer essa comparação agora, só para você realmente perceber algo, né? Deus fez a primeira aliança com quem? A gente vai saber já. É importante a gente frisar que aqui, tudo quem está realizando é Deus, não é o homem, tá bom? Então, ela entrou em vigor, a primeira aliança, quando Israel saiu do Egito. O Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 9, nós vemos isso escrito. Mas Deus também fez a segunda aliança. A segunda, ou a nova aliança. Nós vimos em Jeremias. E ela entrou em vigor quando Jesus morreu na cruz. Por quê? Conforme Hebreus, capítulo 9, 16 e 17, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, não é? O Reinaldo colocou anteriormente que tudo começou no Pentecoste. Perfeito. No Pentecoste começou a vigorar a nova aliança. Ou seja, até Atos capítulo 1, nós falamos isso acho que anteriormente, em outra lição, até Atos capítulo 1, o que está em vigor ainda é a antiga aliança. A partir de Atos capítulo 2, a nova aliança ela começa a vigorar, conduzir o povo de Deus. Tá bom? Enfim, Moisés foi o mediador da primeira, Jesus é o mediador da segunda. Tá bom? Para a gente observar isso com calma, Hebreus capítulo 12, nós já vimos Deuteronômio 5:2? Não. Então, Deuteronômio 5:2, só para a gente ver que é Deus quem faz, tá ok? E é para o ponto ficar firmado na palavra e não na opinião. Deuteronômio 5:2. 5:2. Diz assim: O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Aqui está falando, se referindo ao Monte Sinai, tá bom? Monte Sinai, onde Deus ele deu a aliança. O monte que Deus escolheu para dar a sua aliança. Mas eu queria que você prestasse atenção na palavra, no que está escrito. Deus fez aliança conosco. Aí eu leio no século 21, olha lá, a aliança é conosco. Mas você não pode ler a escritura do ponto que você está para frente. Aprenda a ler. Nós temos que ler a escritura do ponto que estamos para trás. Voltarmos na história e ler do ponto de vista do autor bíblico. E aí a gente pode compreender melhor. Tá bom? Hebreus capítulo 12, dá uma olhadinha lá também. Hebreus capítulo 12, 22 ao 24. Diz assim a palavra: Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Eu acho linda essa expressão. A Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. À igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus, mediador
da nova aliança. Nós chegamos até ele através do sangue dele, derramado na cruz. Tá bom? Eu acho muito interessante isso. A primeira aliança, ela foi consagrada com o sangue de animais. Aí tem o texto aí mencionado, Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Note essas palavras, tá bom? Para você e eu compreendermos com quem foi feito aquela aliança, tá ok? Para a gente realmente ficar com a palavra. A nova aliança, a segunda, foi consagrada com o sangue de Jesus. Diz Mateus 26, 27 e 28. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Representado pelo suco da videira, pelo fruto da videira. Isso é interessante, não é? Isso aqui tem a ver com a ceia do Senhor, que nós fazemos regularmente a cada primeiro dia da semana. Veremos isso também mais adiante, mas é uma coisa para a gente pensar também, não é? Os judeus, eles lembravam da intervenção de Deus na história, no Pessah ou a Páscoa, uma vez por ano. Uma vez por ano. E eles partilhavam da Páscoa, que lembrava o quê? A libertação da escravidão egípcia. A intervenção de Deus sobre o seu povo. Jesus veio e ele se tornou o nosso cordeiro pascal. Ele foi sacrificado. E ele disse: lembrem de mim. Lembrem de mim. Mas aí a pergunta é: quando Jesus? Ele não respondeu quando ele instituiu a ceia do Senhor. Mas nós vemos e vamos ver que pelo exemplo da igreja primeira, ele era lembrado no primeiro dia da semana, através do pão e do cálice. O pão simbolizando o seu corpo, o cálice simbolizando o seu sangue. Mas a grande questão é: quando devemos fazer isso? No primeiro dia da semana. De novo, quando? No primeiro dia da semana. Não no sábado, não uma vez por mês, não diz lá isso, né? Então, em Atos 20, verso 7, nem vou ler agora porque mais tarde a gente vai ler. Mas é no primeiro dia da semana que nós nos reunimos com o fim de partir o pão. Que maravilha, não é? Mas eu vou dar mais detalhes sobre isso depois, tá? A primeira foi feita com Israel. Pelo menos para mim está claro isso. Espero que esteja para você também. A segunda é para todas as pessoas. Bom, a segunda, ela cumpre a terceira parte da promessa de Deus a Abraão. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí Jesus, nesse trecho que você tem aí de Marcos, Jesus, quando ele estava indo embora, ele disse: olha, vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, tá bom? Então, a gente vai observando os detalhes e aos poucos a gente vai dando mais escrituras. O requisito para entrar, ou para Israel, era que guardasse os mandamentos da lei. 613 mandamentos. Então, diz Deuteronômio 4, 13, vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Tá bom? Aqui, uma referência aos 10 mandamentos, que tem característica universal. Nós vamos daqui a pouco fazer um comparativo também sobre eles.
Os requisitos para todas as pessoas na nova aliança são os mandamentos de Jesus. Jesus disse que seus seguidores deveriam fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. A gente, até eu falo isso também, né? Mas eu sempre explico o que falo. Mas a gente ouve dizer muitas vezes, no Novo Testamento não tem mandamentos. Tem sim. Tem sim. Ame o seu próximo como a si mesmo. É um mandamento. Perdoe o seu inimigo. É um mandamento. Lembre de Jesus a cada primeiro dia da semana. É mandamento. Seja batizado para a sua salvação. É mandamento. Quem disse que não tem mandamento? Não fale mal dos outros. É mandamento. E eu consigo dar para você, de tudo que falei, as escrituras de Jesus. Tá bom? Para que você possa entender que há sim. Agora, nós não temos regras impostas. Isso sim. Isso sim. No Velho Testamento, os mandamentos, eles são impostos. Impostos. E muitas resultados são colhidos imediatamente. No Novo Testamento, nós não temos regras impostas. Não. Nós temos mandamentos propostos. Você quer obedecer? Você obedece. Não quer? Tudo bem. Tudo bem. Agora, você precisa saber que a desobediência traz consequências. E Deus já deu a prova física no Velho Testamento. Quando quem desobedecia, em muitas ocasiões, era punido imediatamente. Então, nós precisamos ficar atentos, não é? Tá bom? As bênçãos na antiga aliança, por obedecerem, eram vida longa com prosperidade na terra de Israel. Em Deuteronômio 5:33 diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra. Essas são as bênçãos na antiga aliança, tá bom? Bênçãos materiais. As bênçãos na nova aliança, por obedecerem, são cuidado de Deus nesta vida e na vida vindoura, vida eterna nos céus. Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E sabe que o sinal de alguém abençoado no Velho Testamento é a prosperidade. É a prosperidade. Assim pensavam os judeus. Mas não Deus. Não Deus. Deus tinha pessoas que eram abençoadas e que não tinham posses. Ele chamou Amós para profetizar para Israel, um cuidador de gado, de sicômoros, colhedor de figos, pessoas simples. Então, a prosperidade vem de Deus. Vem de Deus. Mas não é sinal de que a pessoa está com Deus. São duas coisas distintas. Tá bom? Duas coisas distintas. Os amigos de Jó foram enganados por isso. Por esse pensamento. Não foi? Por quê? Eles julgaram que a falta da prosperidade na vida de Jó, naquele momento, o seu sofrimento era a ausência de Deus. A ausência de Deus. Isso não é verdade. Em alguns casos, talvez se aplique, mas não é verdade suprema o tempo todo. Tá bom? Enfim, o mais importante é a gente frisar que as bênçãos... Bom, quais são as bênçãos na nova aliança? Abra em Efésios, capítulo 1. Capítulo 1. Bom, tem muitas, né? Mas vamos resumir em Efésios 1.
Espero que você consiga aí. Efésios 1, 3. Quais são as bênçãos? Diz lá. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, quais são essas bênçãos? Aí, se você continuar lendo a carta, você vai descobrir, tá bom? Mas eu queria que você notasse a natureza das bênçãos da nova aliança. Qual é a natureza das bênçãos? Espirituais. Não estou dizendo, seria insanidade da minha parte dizer que nós não podemos ou devemos prosperar. Não estou dizendo isso. Nós prosperamos. E se Deus quiser fazer você se tornar um milionário, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas pergunte para quê? Para que Deus está me dando tanto dinheiro? Porque dinheiro é uma tristeza, às vezes, na vida de muitas pessoas. Torna a pessoa mais arrogante, humilha os outros por causa da situação dela. Então, nesse sentido, o dinheiro é bênção? Pergunto. Eu creio que não. Mas se você souber usar a sua prosperidade, tomara Deus que você se torne milionário, bilionário, para usar para a honra e glória dele, a sua riqueza. Tá bom? Espero que você entenda isso. Deus faz prosperar sim, eu acredito. Mas o paupérrimo é tão abençoado. Sabe o que é o paupérrimo, né? O pobretão, como eu, como o outro. Não sou pobretão, não. Eu tenho mais do que preciso. Tá bom? Eu tenho mais do que preciso. Deus me dá muita coisa. Tenho uma casa, tenho um carro. Então, eu tenho muito mais. Eu tenho comida na minha mesa. Eu tenho café da manhã. Eu tenho muita coisa. Eu consigo até ajudar outra pessoa. Então, eu sou milionário. Mas não tenho dinheiro na conta, tá bom? Não... Enfim, só para você entender que nós somos abençoados. Abençoados. Porque temos Deus em nossa vida. Eu acho que isso é o mais importante. Acho não, tenho certeza. Saúde, isso mesmo, Marco. Saúde, exatamente. E aí, tendo saúde, aí trabalha, estuda e Deus faz prosperar. Maravilha. Obrigado, Marta. Foi perfeito. Perfeito mesmo. Deu para entender, né? Eu acho que sim. Se você não estiver entendendo, é porque o professor é muito fraco. Tá bom? E eu tenho certeza que eu preciso melhorar cada vez mais. Já estou consciente disso. O castigo na velha aliança, né? Por desobedecerem, eram aflições temporais. E, finalmente, a expulsão da terra para o cativeiro. Lembra que nós lemos Jeremias? Jeremias estava alertando o povo que a desobediência iria levá-los para a escravidão. Se não obedecessem a Deus, mas, pelo contrário, voltassem ou violassem a aliança, ele disse que os castigaria severamente. Se não se arrependessem, Deus disse que Israel seria espalhada como nação, né? Entre todas as nações. Em Levítico 26, 33. Vale a pena ler, né? Porque parece que é necessário nesse momento. Levítico 26, 33. Qual é o resultado da desobediência no Velho Testamento? Olha lá. 26, 33. Vamos ler só esse verso, tá bom, né? O texto é longo, né? Vai do 14 ao 33. Vamos lá. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e suas cidades em ruínas. Olha, se eu ler esse trecho aqui completo, você poderia observar que o ser humano tem destruído a terra que Deus criou. E um coronavírus tem feito a terra descansar. Sabia? Tem feito a terra descansar. Isso era lei no Velho Testamento. Mas a gente vê que é uma necessidade natural
Deus criou as coisas para ser assim. Você precisa de descanso? Eu também preciso. A terra também precisa. Então a terra está descansando nesse momento, né? Da petulância dos homens, tá bom? Mas Israel sabia disso. Israel sabia disso. Israel acabou colhendo os frutos amargos da desobediência e foi espalhado por todas as nações. Você sabe que os judeus perderam a sua terra no ano 70, perderam antes até, mas ainda viveram lá, né? Mas no ano 70, os romanos foi a ferramenta de Deus para destruir Israel e nunca mais habitar naquela terra. No ano 135, os judeus, numa revolta, tentaram reconstruir a cidade, mas o imperador romano foi lá e destruiu tudo de novo. Sabe quando que Israel voltou para sua terra? Depois de 135 depois de Cristo, em 1948. E eles voltaram para a terra deles. Agora, depois de 18 séculos, 1800 anos mais ainda, enfim. Tá vendo? Consequência da desobediência. E se não mudarem de conduta, e se continuarem rejeitando o Messias, vão colher mais consequências. É triste, não é? Mas é a realidade. Na nova aliança, o castigo por desobedecerem é o sofrimento eterno no inferno. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Isso é Apocalipse 14, 11. E irão estes para o castigo eterno. Bom, nós vamos ter uma lição que vai falar sobre essa questão, né, do inferno. Existe o inferno? Não existe. Algumas pessoas que acreditam em Jesus não acreditam no inferno, tá bom? Acreditam no céu, acreditam no castigo, mas não eterno, tá ok? Nós vamos estudar sobre isso também lá na frente, numa lição, e eu espero trazer informações adequadas para a sua compreensão, tá ok? Mas o que eu diria de imediato é que o inferno não foi preparado para seres humanos, isso está bem claro. Mas se desobedecer, é para lá que vai. Isso, na verdade, é a forma do juízo divino. Recompensa para quem obedece, recompensa para quem desobedece. Sou eu e você que vamos escolher isso. Espero que você faça boas escolhas. E eu também, né? Não é só você. Tá bom? Na velha aliança, os que se incluíam nela eram os filhos de Israel. Havia possibilidade, tá bom? Havia possibilidade de se tornar um prosélito. O que é um prosélito? É um convertido ao judaísmo, tá bom? Você lembra da Ruth? A Ruth, ela era moabita. Você lembra disso, né? Ela era moabita. Ela não era da nação de Israel. Mas ela aderiu, ela se converteu ao Deus de Israel, não é? Aí você lê o livro de Ruth lá, você vê, tá bom? Para os homens era necessária a circuncisão, para a mulher não, né? Isso é óbvio, né? Tá bom? Mas era possível fazer parte do povo de Israel, era possível. Você sendo de outra nação, mas aceitando as condições que Deus ele colocava, né? Eles eram os descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Na nova aliança, que se inclui nela, são os filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 16 e 17. A maneira como nós nos tornamos filhos, ou ingressamos, né, na nova aliança, é diferente da forma que era ingresso um não judeu, vamos dizer assim, um gentil que se convertesse ao judaísmo. Precisava passar pela circuncisão e os judeus também precisavam circuncidar. No Novo Testamento, Deus trouxe uma nova maneira de incluir
pessoas no seu povo, tá bom? Para esse momento aqui, acho que vale a pena a gente estar lendo João 1, 12 e 13. Vamos lá. Eu não sei, eu acho que eu não fiz isso ainda, eu vou fazer agora. Se eu fiz, vai ser refeito. Se eu não fiz, vai ser a primeira vez. Tá bom? Espero que seja bom para você. Nós já fizemos uma parte de João, mas não todo. Verso 12. Você lembra que está escrito lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, enfim, falando quem é Jesus. Isso nós já vimos. A partir dos versos 9, vai dizer que ele veio, a verdadeira luz veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas. A verdadeira luz veio para iluminar todos os homens, não é? Mas foi rejeitado. Porém, no verso 12, ele diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui nós temos o princípio ensinado por Jesus, através de João, para o ingresso no reino de Deus. E por que eu falo assim? Porque eu já li o Evangelho de João, né? Se você ler no capítulo 3, já vou falar sobre isso, mas no capítulo 3, verso 3, diz assim: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou, depois, lá na frente, volta a isso, mas agora só para esse momento. O que é necessário para ingressar no reino de Deus? O que é necessário? Baseado no princípio do Evangelho de João, no começo. Primeiro, bom, eu vou ver se você encontrou aí. O que é necessário? No verso 12, nós temos duas coisas que são necessárias. Para se tornar filho. E aqui faço uma observação. Se ele está dizendo que nós temos o direito de se tornar filho, então nós não éramos filhos, ou não somos filhos, antes de fazer isso. O que nós somos então? Nós somos criaturas de Deus. E temos o direito de nos tornar filhos. Mas para ter esse direito, o que nós precisamos fazer? No verso 12 fala assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho. Então não era filho antes, né? Mas o que é necessário fazer? Duas coisas aí. Você já encontrou? Diz aí para mim se você encontrou. Quais são as duas coisas que é necessário fazer para se tornar filho? Crer em Jesus Cristo. Eu vou crer e receber. Isso. Ok. E ser batizado. Isso. Está certo, Nerilene, está certo. Mas eu quero que vocês olhem e não interpretem. Somente digam o que está lá. Tá bom? Isso é a melhor maneira de você compreender a palavra e depois, lá na frente, você fazer as ligações com outras escrituras. Tudo bem? Tá certinho, tá bom? Não, eu estou dizendo que está certo. Mas estou dizendo para você que nesse momento aqui, nós estamos introduzindo no texto algo que o texto ainda não disse. Mas ele disse o quê? É necessário... Opa, agora melhorou ainda mais. Ó. É necessário receber. E eu pergunto para você, agora eu vou provocar sua mente, né? Baseado naquilo que já foi ensinado. Receber o quê? Ou receber quem? Receber quem? Ou receber o quê? Se nós respeitarmos o contexto, nós vamos dizer assim. Eu vou dizer para você o que respeitando o contexto. Até aqui, nós precisamos receber o verbo. E quem é o verbo? Olha que beleza, gente. Tenta ler a escritura com calma. Não avança muito rápido nela, tá bom?
Tenta ler com calma. Receber o verbo. E receber o verbo é receber quem? Deus, vida, luz e o Criador em nossas vidas. Então é isso. Receber. Aos que o receberam, receberam quem? Receberam o verbo, que é Deus, vida, luz, Criador. E crer no seu nome, como a Cris colocou aqui. Receber a palavra, isso mesmo. Isso mesmo. E receber e crer no seu nome. No nome de quem? Aqui, até aqui, em João 1, 12 e 13, nós não sabemos o nome. Mas quando nós continuamos a leitura, nós descobrimos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no 17, nós descobrimos que, no verso 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Agora sim, nós podemos dizer, explicando para quem nos ouve, o que significa receber Jesus. Porque algumas pessoas vão dizer assim, eu recebi no coração. Então, não está falando isso. Não está falando isso. Não está falando. Eu senti, também não está falando isso, não. Receber aqui evoca a necessidade de conhecer, aprender, e aí sim, tomar uma decisão. Crer no seu nome. Mas tem uma terceira coisa que precisa fazer também. Precisa receber e crer no seu nome. Mas precisa mais alguma coisa. O que precisa mais? O que mais precisa? Falta uma coisa só. O direito, Adriana, muito obrigado, viu, pela sua boa observação. O direito nós recebemos quando cremos, quando recebemos e cremos. Aí nós recebemos o direito. E nós finalizamos o processo quando nós obedecemos a terceira parte daquilo que ele falou. Confessar, a Marta colocou. Marta, confessar estávamos implícito, né? Mas ainda não entrou nessa questão. Mas isso vai ser necessário, tá bom? Na lição 6, nós vamos falar mais sobre essa questão da necessidade de confessar. Mas é importante. Mas se você ler João na questão, você vai perceber. Tá bom? A Cris colocou nascer de Deus. O Reinaldo colocou nascer. Isso mesmo. Tá bom. Nascer de Deus. E por que é importante a gente colocar o que está lá, gente? Porque nós não queremos nascer de nenhuma religião. Você quer? Eu não quero. Eu não quero nascer de religião. Eu não quero nascer de denominacionalismo. Não quero. Não. Eu quero nascer de Deus. Agora, o que significa nascer de Deus? O que significa nascer de Deus? Eu vou deixar para você pensar. Eu sei que algumas coisas você já sabe, mas eu não vou agora entrar nessa questão. Se você quiser, eu dou escrituras para você ler. Aí você lê, se quiser trazer a resposta, eu até agradeço. Então, eu vou dar a leitura, tá? João 3, de 1 a 21. Para responder essa pergunta. O que significa nascer de Deus? João 3, de 1 a 21. Aí depois você associa isso com Atos capítulo 2, do 38 ao 41. Tá bom? Ok, obrigado por me lembrar. Eu vou terminar um ponto aqui e a gente vai para o intervalo. Tá bom? Só para a gente finalizar, então. Nós ganhamos o direito de nos tornar filhos. Mas precisamos, aqui, receber, crer no seu nome e nascer de Deus. Mas como que isso acontece? Leia João 3, do 1 ao 21, e depois leia Atos 2, do 38 ao 41. Se você trouxer a resposta semana que vem, aí a gente conversa um pouco mais sobre ela. Tá bom? Bom, na velha aliança, os participantes tornavam-se filhos por um nascimento físico. Paulo mencionou aqueles que eram meus compatriotas, segundo a carne, se referindo aos israelitas. O Paulo chamava os judeus de irmãos.
Qual o problema? Nenhum. Eles eram compatriotas, né? Eles eram todos judeus, tá? Na nova aliança, os participantes são filhos por um nascimento espiritual. Já estou dando as mensagens aí, olha. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos 9:8. Os herdeiros são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Tá bom? Então, coloca junto com essa outra escritura que eu passei, essa que está aí na sua lição, Gálatas 3, 26 e 27, para responder a pergunta. Aí vai ser importante também. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos... Alguma pergunta ou comentário? Senão nós vamos fazer o nosso intervalo. Tudo bem? Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.